Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar aqui fazendo um pós-jogo do jogo entre PSG e Bayern, um jogo onde eu assisti, um jogo muito movimentado, né? E vou estar trazendo um pouquinho da minha análise sobre o que eu achei da partida e sobre os principais acontecimentos. Bom, foi um jogo muito equilibrado no começo, né? Em alguns momentos o Bayern chegava, em outros o PSG chegava, tanto que se a gente olhar aqui o movimento de ataque, você vê que o PSG começa um pouco melhor, só que na metade do primeiro tempo, entre 15 a 25 minutos, quem dominou foi o Bayern, né? Eu achei a marcação-pressão do Bayern muito melhor do que a marcação-pressão pós-perda, né? Do PSG. Você vê que a todo momento o Bayern tava lá tentando atrapalhar a saída de jogo do Vitinha, que é o cara, sim, cabeça do time do PSG. Então tava tentando atrapalhar, né? Os laterais não estavam subindo tanto, o Hakimi, o Nuno Mendes, né? Até os zagueiros tinham algumas dificuldades em tocar a bola. Então a marcação do Bayern estava encaixando. E foi aí que surgiu algumas oportunidades, né? Que alguns cruzamentos na área, né? Finalizações de fora da área, né? Nesse momento o Bayern estava melhor na partida. Quando o Bayern deu talvez uma cansada e essa marcação-pressão diminuiu, o PSG começou a jogar, né? Não tem como. O PSG com seu time titular joga muita bola. E se você não marcar a saída de bola, pô, o PSG é um time muito rápido, né? Ele sai da defesa pro ataque muito rápido. Ele tem vários jogadores habilidosos para fazer isso, né? E se você der chance, eles vão entrar e vão fazer a diferença, né? E aí, no finalzinho do primeiro tempo, né, você vê que o Bayern melhorou pra caramba, né? Se a gente olhar o mapa de calor, né, você vê que só dá pra baixo, e pra baixo forte, né, no mapa de ataque aqui do Bayern, né? Porque o Bayern pressionou muito, né? Os pontas do Bayern são muito rápidos, né? O Coman e o Olise estavam jogando muito bem. Só que teve um momento sim que o PSG jogou bola. Teve uma saída de bola lá, né? Que o Bahia errou, né? Logo no começo do jogo, que o PSG conseguiu chegar, né? Conseguiu criar um lance de perigo, o Doué acabou chutando para fora. O PSG teve alguns lances, o Bayern também teve alguns lances, né? Mas no geral foi um primeiro tempo muito equilibrado. Na minha opinião, o Bayern jogou melhor o primeiro tempo, né? Eu acho que soube jogou mais, a marcação do Bayern encaixou mais, né? Só que aí, né? Finalzinho do primeiro tempo teve uma fatalidade, né? O Donnarumma foi para sair na bola, saiu na bola, né? Acho que foi um toque errado do jogador do Bayern. E aí o Donnarumma foi para a bola, o Musiala também foi para a bola, né? O Donnarumma chegou primeiro, deu assim, pulou em direção à bola. O Musiala veio e a perna dele prendeu, né? E acabou quebrando o tornozelo, né, do Musiala, né? Pô, quando eu vi, de primeiro momento ninguém conseguiu perceber, né? Porque parece que foi um lance normal, a câmera logo desfocou do Musiala, só que depois a gente percebeu na imagem do replay que foi uma lesão séria, seríssima. A gente vê solto, né, o pé do Musiala, porque o tornozelo tinha quebrado, né? E isso quando acontece, né, tipo, você vê o desespero do Musiala, né? Talvez a dor, não sei se dói muito, mas eu fico imaginando o desespero, né, que o Musiala estava sentindo, né, naquele momento, porque sabia que, pô, essas lesões assim, praticamente a temporada inteira foi perdida. E olha que nem começou ainda, né? Então, muito meus pêsames aí pelo que aconteceu. Eu acho que, tipo, não foi culpa do Donnarumma, né? Claro, é aquilo questão de jogo, né? Por exemplo, a gente fala jogadores ganhando tantos milhões por mês, só que no seu trabalho você tem esse risco de acabar quebrando o tornozelo? Claro que tem, isso aqui é bem menos. Isso é coisa que acontece no futebol, né? Não foi culpa do Donnarumma, achei. É, não teve aquela imprudência toda. Só que aquilo é algo que acaba acontecendo, né? Uma fatalidade que acaba acontecendo, vira e mexe. Eu lembro, assim, recentemente do lance do Marcelo, você vê que foi super sem querer também e acabou, né, destruindo com uma temporada inteira de um jogador. E a gente sabe que a carreira de um jogador de futebol é muito curta, ou seja, se você perde uma temporada, você talvez você fica mal fisicamente, você perde assim ritmo de jogo, muito ritmo de jogo, mas eu espero uma boa recuperação ao Musiala. Então o primeiro tempo terminou 0-0, né? Sem, tipo, teve grandes chances, mesmo o primeiro tempo terminando 0-0, ao contrário das outras duas partidas das primeiras quartas de finais, que foi sábado, sexta, foi sexta, esse 0-0 foi bom, porque são dois times de muita qualidade. Você vê que nunca
ficava aquele jogo morto no meio campo. Nunca. Você vê que sempre tava um time atacando, né? Quando não era o PSG, era o Bayern, né? Uma hora o Bayern tava no ataque, outra hora o PSG tava no ataque. Você via muita força de vontade, né, dos dois times. E mesmo sendo um jogo 0-0 até então, tava sendo um jogo muito bom de se assistir, um jogo muito movimentado. Quem tava assistindo sabe disso, né? Porque às vezes quem olha de fora, 0-0 tava sendo um jogo paia. Mesmo que o mapa de calor não demonstre que estava sendo um jogo muito bom, de uma pressão muito intensa de uma das duas equipes, estava tendo um jogo muito bom, de muitas finalizações, né? O Bayern pressionou muito, o Bayern conseguiu algumas chances, né? O PSG também chegou, tanto que no primeiro tempo, se não estou enganado, o Neuer fez uma defesaça, né? Onde o Kvaratskhelia, que fez um primeiro tempo muito bom, né? Saiu livre. Na verdade, ele livre não, né? Ele driblou lindamente o Pamecano, né? Foi em direção à área, só que o Neuer fechou bem. E eu acho que o mais pega no Neuer é um goleirão. Só que mais pega nele é o reflexo, né? Não é nem a elasticidade, né? De pegar uma bola lá no ângulo, né? Mas é o reflexo, né? Porque a bola foi perto dele, só que foi muito rápido de pouca distância. E ele simplesmente só jogou o braço e conseguiu pegar, né? E depois ainda foi com o braço ainda para evitar o rebote, né, do Kvaratskhelia, que fez um baita primeiro tempo e o Neuer também fez um bom primeiro tempo. Na verdade, os dois goleiros jogaram bem. O Neuer deu algumas vaciladas na saída de bola, duas vaciladas, uma delas quase que saiu o gol do Dembélé, Dembélé que entrou para fazer história, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Então, isso começou o segundo tempo. Já no segundo tempo, na minha opinião, o PSG melhorou, tá? O PSG melhorou, você vê que o Bayern ficou cansado, né? Deu para perceber isso, que o Bayern cansou, né? A marcação do Bayern já não estava a mesma coisa, e foi aí que acabou saindo o gol do Doué aos 78 minutos, né? Uma boa jogada, inclusive as duas jogadas foi pelo canto lateral direita, pelo canto direito do ataque do PSG. Não tem como, né, mano? O Hakimi joga muita bola, o Doué, né, driblou bem, driblou não, né? Foi uma boa jogada do João Neves, ele foi pro fundo, depois voltou o jogo, viu o Doué livre, que cortou para dentro e chutou cruzado, né? Sem chance pro Neuer. Na verdade, o Neuer nem teve muita reação, né? Porque foi muito no contrapé dele. Eu acho que faltou para os zagueiros do Bayern, né, os defensores, tentarem cortar mais o chute, né? Deixaram uma distância muito longa, né, a distância de impacto, né, caso ele chutasse e desviasse alguém. Então abriu muito espaço, Doué chutou bem, abriu 1-0 o PSG. E aí eu já senti que o PSG já estava muito, como é que pode dizer, com uma vaga, né, já na semifinal. Por quê? O jogo já estava com 78 minutos quando o Doué fez o gol. Só que o jogo foi muito movimentado, né, porque a gente teve 2 gols anulados do Bayern, né, não tem nem muito o que discutir, né, porque os 2 gols anulados foram de impedimento, né, e estava muito claro o impedimento. Um foi no primeiro tempo, né, o outro foi no segundo tempo, um do Kane e outro do Pamecano, se eu não estiver enganado. Os dois estavam muito impedidos, né, foi bem fácil de desmarcar. Só que aí, um lance que marcou, 2 lances que marcaram, foi as 2 expulsões do PSG. A expulsão do Lucas Hernandes e do Pátio, né? O Pátio, que estava fazendo uma boa partida, na minha opinião, mas acabou sendo expulso. E para mim foi justo, tá? Ele levantou muito o pé, né? Tudo bem, não estava sendo uma jogada de contra-ataque e tudo mais, mas ele levantou muito o pé, acertou ali a canela, né? A perna do jogador do Bayern, não lembro quem foi. Só que, na minha opinião, justo cartão vermelho. E do Lucas Hernandes também, tá? Ele foi para proteger a bola, só que ele fez isso daqui, ó. Isso daqui, ele nem que ele fez para baixo, ele fez assim para cima. Mesmo que não teve esse movimento todo aqui, só dele ter feito isso daqui já impacta como um cartão vermelho, para mim também foi justo. A gente também teve o pênalti em cima do Bayern, né, do Miller, né, que entrou, né, fez até que tentou fazer alguma graça, só que não conseguiu muita coisa, né, o PSG já estava comandando muito bem o jogo nesse momento, e na minha opinião não foi pênalti, tá? O juiz deu pênalti, meio que atrasado, mas deu pênalti, depois foi no VAR, o VAR chamou, ele desmarcou o pênalti, na minha opinião não foi, porque o Nuno Mendes, ele subiu muito o pé, só que não acertou o Miller, né? Não acertou o Thomas Miller, né? Acertou a bola, que a bola acertou a cabeça do Thomas Miller, né? Eu acho que ele forçou demais, na minha opinião, não foi pênalti. Então as decisões do árbitro, não foi um jogo fácil de apitar, só que o árbitro acho que desempenhou um bom papel, né? E aí a gente teve o gol do Dembélé, né? No finalzinho, já aos 6 minutos de acréscimo do segundo tempo,
né, uma jogadaça do Hakimi. O Hakimi joga muita bola. O Hakimi aparece muito. Eu gosto muito do Nuno Mendes também, só que nesse jogo, o lateral do PSG que se destacou foi o Hakimi. Né, desde o primeiro tempo procurando jogar, teve um lance lá de uma falta, né, que ele acabou broxando. Foi uma jogada ensaiada que não foi tão boa assim, acabou que não deu certo. Só que se a gente for ver a partida inteira, o Hakimi jogou muita bola. E foi uma jogadaça, né? Ele passou no meio de três e achou o Dembélé livre, que bateu lindamente, né? Tudo foi lindo no gol, né? A jogada do Hakimi também deu uma sorte, deu, porque a gente sabe que o Hakimi não é aquele jogador do drible. Mas só de ter tentado e ter principalmente conseguido já é um destaque para ele. E o chute do Dembélé já tinha feito quase aquele gol, né, naquele mole do Neuer. E aí, né, nessa segunda chance ele não desperdiçou e fez PSG 2-0. Passando um pouquinho sobre os melhores jogadores com nota SofaScore, começando aqui pelo PSG. A gente teve o Donnarumma, que ganhou até como melhor destaque, melhor jogador da partida. Fez várias defesas, né? Defesas importantes, né? Teve um lance onde o cara cruzou a bola aí direto no cantinho do goleiro, né? Aí acabou não desviando ninguém, o Donnarumma fez uma defesaça, né? O Neuer também jogou muito bem, só que eu acho que o Donnarumma ganhou porque o PSG ganhou também, né? Mas o Donnarumma fez uma grande partida. O Marquinhos ganhou uma boa nota, fez um bom jogo. Os dois laterais do PSG, pô, são incríveis, né? O Nuno Mendes e o Hakimi têm uma marcação muito boa e aparecem muito bem no ataque, né? E são muito completos. O Vitinha não ganhou uma nota tão alta, mas, mano, o Vitinha é aquele cara que comanda o time. Eu acho que sem o Vitinha o PSG não ia conseguir o mesmo desempenho. É um cara que é fundamental, é o cara mais fundamental, né, nesse time aí do José Mourinho. José Mourinho não, qual é o nome do técnico? Luiz Henrique, né, um dos jogadores mais fundamentais. O Fábio Ruiz, eu não acho ele tão bom jogador assim, né? O João Neves fez uma boa partida, deu uma assistência, né, para aquele gol do Doué. O Kvaratskhelia fez um primeiro tempo muito bom, terminou bem o primeiro tempo com uma nota 7.2, só que terminou com uma nota baixa no geral, né? Fez um segundo tempo muito abaixo. Primeiro tempo que o Kvaratskhelia buscou jogar, segundo tempo ele já foi muito mais abaixo, né? E o Doué fez gol, jogou bem também, ganhou uma boa nota. Já no Bayern, você vê que a parte defensiva do Bayern, né, não fez um bom desempenho, né? Você vê que toda vez que o PSG ia, o PSG causava perigo, marcava muito bem a saída de bola do Neuer, que durante 2 vezes não conseguiu sair bem, quase entregou o gol. As outras também marcou bem, ninguém ficou com uma boa nota, né? Desde o volante para baixo. Só que os 3 atacantes, os pontas, tiveram uma boa pontuação. O Musiala, mesmo aquela lesão, estava jogando muito bem no primeiro tempo, estava desarmando, indo lá atrás para desarmar, estava jogando bem. O Olise jogou bem também, gostei muito do futebol do Olise, tá? É um ponta muito ágil, muito rápido. Na minha opinião, faltou um pouquinho do time do Bayern ajudar mais, só que, pô, o Bayern tem 2 pontas muito habilidosos, né? O Olise e o Coman jogam muita bola, principalmente o Olise. Eu achei que o Olise desempenhou um baita papel, um cara muito liso. Assim como o Kvaratskhelia, que praticamente jogou um tempo bem, só que também é muito liso, né? É um prazer ver esses caras que rabiscam na ponta jogar, caso do Olise e do Kvaratskhelia. Estatísticas da partida, né? Ninguém que entrou do banco, tirando o Dembélé, né, que fez o gol, fez uma boa partida, né? Mas que estrela tem o Dembélé, né? O cara eleito aí, né? Provavelmente vai estar no top 3 da Bola de Ouro, né? Entra e faz um golaço contra o Bayern, que já mata a partida. Que cara habilidoso, que predestinado é o Dembélé, né? Entrou e já fez um gol e outro quase foi gol, né? Sempre na hora certa ou no lugar certo. Estatísticas. O Bayern teve mais posse, 54% contra 46%. Só que o PSG teve mais chances, né? O PSG teve 5 grandes chances, o Bayern só teve 1. Né? 13 contra 11 finalizações para o Bayern, 5 defesas do Donnarumma, 3 do Neuer, 4 escanteios para o Bayern, nenhum do PSG. Né? Quem tocou mais foi o Bayern, um pouquinho mais, né? 406 passos contra 354. Bom, acho que essas foram as principais informações, né? Foi um bom jogo. Primeiro tempo muito movimentado, mas não saiu gol. O segundo tempo foi movimentado e saiu gol, né? Parabéns ao PSG, que tá fazendo uma ótima fase eliminatória, né? Ganhou bem do Inter Miami, agora ganhou bem do Bayern, agora vai para a semifinal pegar o Real Madrid. E o Bayern, né? Que não fez uma campanha ruim, né? Não fez um jogo ruim, só que eu acho que, pô, hoje o José Henrique, né? Luiz Henrique é muito mais técnico que o Kompany, né? E, pô, cá entre nós, né? O time do PSG é melhor, né? Com Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Donnarumma, né? Doué, Vitinha, Kvaratskhelia. É um time mais completo do que o time do Bayern. Parabéns ao PSG, foi um ótimo jogo,
né? Um 2-0 com predominância muito do PSG. Ganhou o time, né? Que acabou aproveitando melhor as oportunidades. E é isso. Valeu por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima.